Você não vai expor ela, não? Não posso falar quem é, não. Porque essa pessoa que eu vou falar, que eu não vou expor, ela na verdade é um dos problemas dessa viagem. Como alguns de vocês devem saber, Israel é um país que vive em um eterno conflito desde que surgiu, e isso se reflete nas suas medidas de segurança nos aeroportos, no controle de fronteiras, e isso gera um grande problema para muita gente que está viajando lá. As histórias de gente que fica presa no aeroporto, de gente que a polícia chama, de que é interrompida em qualquer coisa que está fazendo, ou então, mesmo quando você está com sua mala, você abre sua mala no meio do aeroporto e chega um policial e pega para revistar tudo. Não é incomum ouvir essas histórias ou ler essas histórias na internet. E uma história bem bizarra como essa aconteceu comigo quando eu cheguei lá pela primeira vez para visitar o país. Tendo passado por esses perrengues no aeroporto de Israel, eu acho que eu consigo, contando a minha história do que aconteceu comigo, eu consigo, no meio dessa história, passar umas dicas para vocês do que fazer e do que não fazer quando vocês estiverem querendo visitar o país. Quando eu fui para Israel, eu estava morando em Budapeste. Eu estava fazendo o meu intercâmbio em Budapeste, daí eu comprei a passagem, fui para Israel. Foi bem barato, eu tava super animado, porque eu paguei acho que 70 euros Budapeste, Tel Aviv. E daí quando eu cheguei, eu tava super animado porque eu tinha feito muita pesquisa sobre o país, né? Isso incluiu me preparar para o aeroporto e para a imigração, né? A primeira coisa que eu fiz foi juntar os documentos que eu imaginava que eles podiam pedir, e isso a gente faz, obviamente, com qualquer tipo de imigração. Mas com a consciência de que em Israel era muito provável que eles me pedissem. Acho que se vocês viram todos os vídeos aqui desse canal sobre imigração, eu vou falar. Não é sempre que eles vão pedir esses documentos, ou quase nunca eles vão pedir. Em Israel eu tinha uma certeza, eles iam pedir tudo e que eles pudessem me pedir, eles iam fazer esse pedido. Então eu levei até, por exemplo, a carta da bolsa que eu tinha na Hungria para provar porque eu morava na Hungria e que, sei lá, eu recebia algum dinheiro do governo húngaro. E mais um pouco, levei até acho que extrato bancário, coisa desse tipo assim, para ficar bem preparado para o que pudesse vir. Outra coisa que eu tinha lido que era muito importante era você saber muito bem para onde é que você ia. Como Israel tem todo esse problema com as fronteiras, Israel é um estado que ocupa uma grande parte da Palestina, então você tinha que deixar muito claro quais eram os seus roteiros, o que é que você ia fazer. Por exemplo, se você ia sair de Israel, se você ia para os territórios palestinos, você tem que ter isso muito claro para quando você vai entrar lá, porque eles perguntam tudo isso. E o que aconteceu foi que eu fui com um amigo. Quando eu estava preparando tudo para ir, um amigo meu chegou e perguntou se poderia ir comigo. Eu falei, vamos. E aí fomos, né? Só que eu preparei todo o roteiro, porque ele meio que entrou assim na onda, porque percebeu que eu ia, tinha dinheiro para ir e fomos. Mas eu que preparei tudo e fomos. Você não vai expor ela, não? Não posso falar quem é, não. Porque essa pessoa que eu vou falar, que eu não vou expor, ela na verdade é um dos problemas dessa viagem. Justamente porque como eu sou uma pessoa muito preparada para viagem, então a pessoa que foi comigo não era igual a mim. Então era como se eu estivesse indo com alguém que era o oposto de mim. Eu ia, só para deixar bem claro, eu ia para Tel Aviv e para Jerusalém, ia para parte dos territórios palestinos, mas ali para as comunidades palestinas de Jerusalém, né? Então fomos. No avião eu já deixei tudo muito claro assim, botei as cartas na mesa, falei, olha, fulano, você vai seguir as regras que eu vou deixar aqui bem claro. Você já não pesquisou nada, então vou te dar as dicas do que não fazer. Uma coisa importante tem que contar nesse vídeo, que é a coisa mais importante que eu esqueci. É que você, quando você vai para Israel, as pessoas, o carinha lá do policial não carimba o seu passaporte. Ele vai te dar meio que um stamp, não é um stamp, é um papel assim separado, com sua foto, com suas informações. Um recibo. É, tipo um recibo. Por quê? Porque tem países no mundo, que eu não lembro muito bem agora, que você não pode entrar nesses países se você tiver um carimbo do país lá de Israel. Então eles não carimbam. O que aconteceu foi que falei isso pra ele e pedi pra ele estudar um pouquinho assim o que a gente ia fazer, quais lugares que a gente ia visitar de Tel Aviv, enfim, né, pra ele ficar todo inteirado. Fomos juntos pra fila, chegamos na fila, relembrei ele do que fazer. Na fila você não pode conversar com ninguém, porque se você conversa, já tem soldado. Israel não tem policial, todo mundo é soldado. Vai ser difícil você ficar sem ranço depois de sair daquele aeroporto. Sinceramente, é um povo muito mal educado. E aí tá, e eu rezando que eu fosse primeiro a ser chamado. Porque eu sendo primeiro chamado, eu sabia que eu me garantiria. Mas aí não, aí chamaram a pessoa, eu preciso dar um nome pra essa pessoa, senão eu vou acabar soltando o nome dele. Érico. Érico.
E Érico foi chamado primeiro para ir lá no negócio, né? Para falar com o moço da imigração. E aí chegou no negócio da imigração e eu fiquei só observando, né? Meu Deus do céu, eu espero que nada de ruim aconteça. Aí o que é que acontece? Algo de ruim. Porque eu vejo o meu amigo Érico me chamando, me dando um psiu pra ir até ele. E aí ele chega e fala: Vini, me ajude aqui. Aí eu falei: me ajude com o quê, amigo? Me ajude aqui, que esse homem tá perguntando coisa que eu não sei responder. Aí eu, que coisa você não sabe responder? Isso a gente falando em português na frente do homem que não fala português. O homem já tava fulo com a gente, que a gente tava falando português na frente dele. O moço mandou a gente ir pra salinha da delegacia do aeroporto. Chegamos lá na sala da imigração, da delegacia, e só tinha árabe e nós dois brasileiros, né? Detalhe, tínhamos um trem comprado, porque de Tel Aviv para Cedera por Tel Aviv, para chegar na cidade, você precisa comprar um trem. Tem um horário fixo, senão você tinha que comprar outro. E aí a gente perdeu esse trem, porque demorou muito, a gente ficou um tempão lá. E aí o moço começou a fazer perguntas muito invasivas. O que é que a gente era, o que é que a gente fazia, quanto é que a gente ganhava de dinheiro, por que que nós dois somos brasileiros e estávamos estudando na Hungria e visitando Israel. E eu fiquei tipo... Globalização. E aí ele falou: não, e o que é que vocês vão fazer aqui em Tel Aviv? Aí eu falei: vamos visitar isso, isso e isso. Ele falou: seja mais específico. E o dinheiro não aparece, eu tinha no meu iPad, eu tinha uma listinha por dia de coisas que eu queria fazer. Aí eu mostrei essa listinha pro moço, e aí o cara ficou, assim, tipo, minutos encarando a gente, e eu sem saber o que fazer, porque ele ficava só, às vezes, olhando pra gente com uma cara de mal e olhando pro computador. E eu pensando: meu Deus, o que foi que esse menino falou? O que foi que Érico fez? O que Érico falou tão grave pra esse homem achar que a gente tá querendo explodir o país, eu acho, não é possível. Foi nesse momento que eu, muito baixinho mesmo, eu perguntei, eu conversei com meu amigo. Falei: Érico, o que foi que você falou, assim, pra eles que a gente tá aqui nessa situação? Aí ele não deu tempo de falar. Fomos de novo chamados na salinha do delegado lá. Aí o delegado expôs Érico. O delegado falou assim: não, é porque seu amigo, ele pediu pra que não carimbassem o passaporte dele. Por que ele pediu pra não carimbar? Se realmente não carimbam, na minha cabeça, né? Eu falei, tipo, por que ele fez isso? Aí meu amigo falou: é porque eu fiquei com medo que se eles carimbassem, eles impedissem minha viagem pra outros países. Você não vai, tipo, pro Afeganistão agora. Os caras achavam que a gente tava, tipo, viajando pra Israel, pra depois ir pra outros países, sabe? E a gente tava tentando não deixar rastros por trás. E aí eu fiquei: não, foi tudo mal entendido. E aí fiquei tentando mostrar todas as coisas e conversando com o homem. Eu fico imaginando, quem é que não fala inglês nessas horas, o que é que faz? É deportado. Os perrengues continuam, porque eles ficam olhando, tipo, eles ficam meio que dando uma olhada, assim, em você, o que você faz no aeroporto, sabe? Eles vigiam tudo, eles veem suas mochilas. Não é só uma interrogaçãozinha besta, sabe? É tipo, você sente que você é um criminoso mesmo. A gente foi para Israel, passamos acho que uma semana lá, e na volta, eu não consigo decidir ainda o que é que foi pior. Aí dou a volta. Nós passamos, né, nos lugares, assim, da galera palestina, como a gente passou na parte palestina, a gente comprou alguns souvenirs, né? E aí esse amigo meu, o Érico, de novo, comprou uma pashmina. E aí ele comprou esse lencinho e tudo bem. Eu nunca imaginei que esse lencinho palestino ia dar problema depois, no futuro. E eu tinha o meu aparelho de barbear comigo na minha mochila. Era um voo low cost. Inclusive tem vídeo aqui. Tem vídeo aqui sobre as companhias low cost. E aí, minha máquina de barbear tava lá, passamos pelo raio-x. Tanto eu quanto meu amigo Érico fomos parados. Aí o meu amigo Érico foi parado por causa do lenço palestino. Eles abriram a mochila dele, viram o lenço palestino e aí perguntaram: onde é que você conseguiu esse lenço? No mercado. E aí perguntou: por que você tá com um lenço palestino na sua mochila? Porque eu achei bonito. Sabe o que você responde nessas horas? Sério, tipo, comenta aqui o que vocês responderiam nessas horas. Porque eu, sinceramente, eu não sei o que responde. Mas a mulher lá implicou com isso. E no meu caso, é porque tava apitando um detector de metais na minha mochila. E eu não entendia porque que tava apitando. A mulher falou: tem alguma coisa de metal na sua bolsa? Eu falei: não tem nada de metal na minha bolsa. Meu celular está aqui, tá tudo aqui, separado. Aí a moça falou: você tem certeza? Eu vou passar mais uma vez no raio-x. Apitou de novo. E eu, moça. E aí ela abriu, jogou tudo assim pra fora da minha mochila, tipo, sem cuidado nenhum. E aí caiu o bendito da minha máquina de barbear, que eu tinha esquecido totalmente que tava lá dentro. E aí a mulher começou a fazer um exame de bomba, tipo um teste, isso era uma bomba.
coisa. E eu tava tipo, mas a gente tá indo embora. Tipo, a gente não vai papocar o seu país, não, mas a gente tá voltando pra Hungria. Quase perdemos o avião por causa disso. E aí acabou que voltamos pra Hungria e deu tudo certo. No final das contas, aprendemos que nunca peçam pra não carimbarem o seu passaporte. Deixem eles fazerem o trabalho deles. Né? Deixa eles fazerem o que querem. E, enfim, vá totalmente preparado. Peguem todos os vídeos aqui do canal. Inclusive, se inscrevam no canal para vocês saberem quais são esses vídeos e façam uma maratona aqui de vídeos de aeroporto, de imigração, porque aí vocês vão ver as dicas que a gente dá, que servem basicamente para todos os países, assim, em linhas gerais, se você for turista. Mas em Israel, leve tudo, realmente. Tudo impresso, tudo muito bem feito, assim. E a outra dica é que vocês também, quando vocês estiverem viajando para lá... Não vá com o Érico. Eu acho que essa é a melhor dica, porque a viagem foi ótima, mas tivemos problemas com isso. Enfim, não deixem isso meio que abalar a experiência de vocês. É um país que acho que todo mundo deveria visitar, tanto Israel quanto Palestina, sabe? Tipo, acho que todo mundo que pudesse dar uma visita lá em todas as regiões seria muito interessante. Se vocês fizerem um vídeo sobre Israel, inclusive, a gente pode fazer, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma história de perrengue de viagens. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo.